Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV deste sábado, 5 de junho. 2 mulheres são mortas na porta de casa em Salvador. Elas foram atingidas por tiros durante uma perseguição da polícia a assaltantes. 2 lanchas usadas para socorrer pacientes em cidades ribeirinhas são roubadas no Amazonas. O flagrante de um acidente com uma asa delta no interior de Goiás. Uma pessoa ficou ferida. E ainda, um estudo mostra que o número de mortes de idosos por Covid caiu em mais de 60% no Piauí. E os pesquisadores atribuem essa redução à vacina. É a partir de agora no Brasil TV. A gente começa falando de uma perseguição policial que terminou com a morte de 2 mulheres em Salvador. Elas estavam no portão de casa quando foram atingidas por tiros. Maria Célia de Santana, de 73 anos, e Viviane Soares, de 33, estavam na porta de casa no bairro do Curuzu, periferia aqui de Salvador, quando foram baleadas. Elas chegaram a ser levadas para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Moradores da rua onde isso aconteceu e também familiares das vítimas disseram que os tiros foram disparados por policiais militares que perseguiam um homem que estava num carro, um carro que teria sido roubado. Este carro, inclusive, foi abandonado na mesma rua onde as 2 mulheres foram baleadas e o homem fugiu a pé. A polícia militar confirmou a ocorrência, mas não deu detalhes. O caso agora será investigado pela Polícia Civil. Uma das vítimas, Viviane, de apenas 33 anos, deixa um filho de 10 anos. Andréa Silva, de Salvador. Agora a gente mostra um flagrante de abuso policial. Um agente da Polícia Civil espancou um preso que já estava com as mãos e os pés amarrados no Piauí. No vídeo, o policial dá vários chutes no suspeito. Isso aconteceu ontem no município de Nazária, a 30 quilômetros de Teresina. Segundo a polícia, Macenildo Pereira, de 35 anos, foi detido por moradores por suspeita de assassinato. A Polícia Civil do Piauí diz que a corregedoria vai apurar esse caso. E uma policial militar foi baleada ao reagir a um assalto no interior do Pará. O assalto aconteceu em um salão de beleza no município de Bragança, no Nordeste paraense. 2 criminosos armados renderam clientes e funcionários ontem à noite. A policial militar estava no local de folga e reagiu. Ela conseguiu atingir um dos bandidos, mas também levou um tiro e teve a arma roubada pelos assaltantes. A policial militar foi socorrida e levada para um hospital do município. O assaltante baleado também procurou ajuda e foi preso no mesmo hospital. O segundo assaltante foi preso no município vizinho. Com ele, os policiais encontraram a arma usada no crime, a pistola roubada da policial e o celular de uma das vítimas do assalto no salão de beleza. A policial militar segue internada em recuperação e não corre risco. Márcio Lins para o Brasil TV. Em Mato Grosso, a polícia ainda está à procura da quadrilha que assaltou ontem 2 agências bancárias na cidade de Nova Bandeirantes, que fica a quase 1.000 quilômetros da capital Cuiabá. Cerca de 20 criminosos renderam 30 pessoas, entre clientes e funcionários. 2 delas foram baleadas. Uma já teve alta e a outra ainda está internada. A polícia ainda não sabe o valor que foi roubado das agências. E o secretário de Defesa Social de Pernambuco, responsável pelas polícias do estado, deixou o cargo. Antônio de Pádua estava numa central de monitoramento, acompanhando a manifestação contra o governo Bolsonaro no sábado passado, quando a tropa de choque avançou sobre os manifestantes. O secretário de Defesa Social de Pernambuco, que cuida das polícias do estado, deixou o cargo. Antônio de Pádua colocou o cargo à disposição do governador Paulo Câmara, do PSB, ontem, 6 dias depois da ação violenta da polícia num protesto pacífico contra o governo de Jair Bolsonaro e que pedia mais vacinas. Pádua estava na central de monitoramento, acompanhando pelas câmeras a manifestação em tempo real. 2 homens que passavam na hora pelo protesto foram atingidos nos olhos e perderam a visão. Este vídeo mostra uma das vítimas próximas a um carro de polícia que não prestou socorro. Humberto Freire, ex-secretário executivo da pasta, assumiu interinamente a Secretaria de Defesa Social. Beatriz Castro para o Brasil TV.
A gente fala agora de vacinação. Na região metropolitana de São Luís, no Maranhão, teve maratona de vacinação contra a Covid-19. A aplicação das doses começou hoje de manhã e vai virar à madrugada. Só termina amanhã ao meio-dia. O mutirão funciona no esquema drive-thru e vai vacinar pessoas a partir de 38 anos das cidades de São José de Ribamar e de Passo do Lumar. Mutirão também em São Paulo. 5.000 postos ficaram abertos nesse sábado em todo o estado. O objetivo hoje foi aplicar a segunda dose em mais de 400.000 pessoas que ainda não completaram a imunização contra a Covid. E os rodoviários de Manaus receberam hoje a primeira dose da vacina. Em Manaus, a imunização deste sábado foi marcada pela vacinação dos trabalhadores do transporte coletivo, como motoristas, cobradores e administradores de linhas, além também dos caminhoneiros. A imunização também alcançou o grupo de pessoas de 59 até 55 anos que não conseguiram a imunização durante a última semana. Segundo a Secretaria de Saúde de Manaus, neste sábado, os trabalhadores do transporte coletivo e os caminhoneiros receberam a primeira dose do imunizante AstraZeneca. A partir de segunda-feira, começa a vacinação de outros grupos, como os trabalhadores do sistema prisional de Manaus e também a população carcerária. E um estudo revelou que o número de mortes de idosos por Covid caiu 62% no Piauí em maio. Os pesquisadores atribuem essa redução ao avanço, apesar de lento, da vacinação. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Piauí, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, revelou uma redução de 62% do número de idosos vítimas da Covid-19 aqui no Piauí no mês de maio, em comparação ao mês de abril. Segundo especialistas, houve diminuição dos óbitos em quase todas as faixas etárias, mas entre os com idade acima de 60 anos, a redução foi maior. O que chamou mais atenção na pesquisa foi a diminuição de 75% no número de mortes por Covid-19 entre jovens de 20 a 29 anos. E por aqui a vacinação continua. Hoje em Teresina, pessoas com 57, 58 e 59 anos, sem comorbidades, receberam a vacina em 13 pontos de drive-thru. Aniele Brandão para o Brasil TV. O Brasil TV vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que 2 lanchas usadas para socorrer pacientes em cidades ribeirinhas são roubadas no Amazonas. E o acidente com uma asa delta deixa uma pessoa ferida em Goiás. Duas lanchas usadas para socorrer pacientes em cidades ribeirinhas do Amazonas foram roubadas. Uma delas só foi recuperada porque o combustível acabou. 7 ladrões armados invadiram a balsa da Secretaria Especial de Saúde Indígena no Polo Base de São Sebastião e renderam vigia. Os criminosos roubaram 2 lanchas, uma ambulância com motor 115 HP e uma voadeira menor com motor 90. Na fuga, os piratas abandonaram a embarcação menor por falta de gasolina. A SESAI disponibilizou um helicóptero para a Polícia Militar fazer sobrevoo na região dos municípios de Tonantins e Santo Antônio do Içá. A embarcação, comprada pelo governo federal no valor de R$ 160 mil, faz parte do Serviço de Atendimento de Urgência SAMUSE, ajudando no transporte de pacientes indígenas na região do Alto Solimões. Até o momento, a polícia ainda não conseguiu localizar a ambulância e os criminosos. E um motociclista ficou ferido ao ser atingido por uma linha com cerol. Isso aconteceu ontem, em Contagem, Minas Gerais. O acidente foi por volta das 5 da tarde, próximo a este viaduto na Via Expressa de Contagem. Testemunhas disseram que o motociclista de 29 anos seguia no sentido Betim quando foi atingido pela linha de pipa com cerol. Ele ainda conseguiu parar a moto e foi socorrido por pessoas que passavam por aqui. Não sofreu a queda, ele conseguiu parar a moto antes que a moto caísse e já começaram a estancar a garganta dele, né, com compressas de camisa, que estava disponível, certo? Foi acionado no SAMU, né, juntamente com a nossa aeronave aqui, nós deslocamos até o local
e continuamos o atendimento. Estas imagens mostram um trânsito interrompido durante o resgate. Rodrigo Henrique de Souza foi levado de helicóptero para o Hospital João 23 em Belo Horizonte e foi direto para o centro cirúrgico. Soltar pipa usando linha com cerol é crime. A pena pode ir de pagamento de multa até prisão. A moto que a vítima conduzia não tinha antena de proteção. O tenente do Corpo de Bombeiros que participou do socorro reforça a importância do equipamento. Coloquem as antenas, o preço não é muito caro, né? Não é tão significativo assim e faz toda a diferença. Um outro rapaz que estava na garupa da moto não se feriu. A queda de uma asa delta deixou uma pessoa ferida em Formosa, no interior de Goiás. Rodrigo Araújo Nóbrega continua internado no hospital de base em Brasília. Ele foi resgatado ontem à tarde por equipes da Guarda Civil Municipal de Planaltina de Goiás, pelo Corpo de Bombeiros aqui do estado e também do Distrito Federal, quando tentava decolar de asa delta da rampa no Vale do Paraná. O acidente foi gravado e mostra que no momento da decolagem ventava muito e o vento forte fez com que o equipamento batesse no morro. Rodrigo acabou se ferindo no acidente. Para conseguir ser resgatado, as equipes precisaram utilizar equipamento de rapel. Logo depois, ele foi levado de helicóptero até Brasília com suspeita de fraturas. O hospital de base não costuma passar informações do estado dos seus pacientes. De acordo com a Guarda Civil lá de Planaltina, Rodrigo trabalha como guarda municipal de Águas Lindas, um outro município aqui de Goiás, e já tinha boa experiência como piloto de asa delta. A gente vai ver agora os detalhes do resgate de 3 escaladores que ficaram presos na fenda de um pico no Parque do Morro da Água Quente, na região central de Minas Gerais. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O francês Johan Pierre era um dos 3 escaladores. Já recuperado do susto, ele agradeceu pelo resgate. Eu agradeço muito ao Corpo de Bombeiros que faz um trabalho enorme, eficaz. Ele e outros 2 colegas queriam alcançar o topo do Pico do Baiano, que fica em Catas Altas, região central de Minas. Mas um deles passou mal e desmaiou durante a escalada. Como não tinham equipamentos suficientes, não conseguiram fazer o resgate do colega. Segundo os bombeiros, os 3 homens, de 38, 40 e 43 anos, estavam em uma fenda a cerca de 800 metros do chão. Os socorristas chegaram ao local com a ajuda de um guia turístico. O local é difícil acesso. Para chegar na base do pico, segundo informações de guias locais, é cerca de 3 horas de caminhada. Foram mais de 14 horas de um resgate complicado, também por causa do vento e da neblina. 25 militares, 6 viaturas e 2 aeronaves participaram da operação. E foi um dos helicópteros que conseguiu içar os escaladores. Os 3 homens estavam conscientes e não se machucaram. Na hora que deu o teto, que o clima, o tempo ajudou, não tinha... O cume lá estava bem limpo, a aeronave pôde sobrevoar o local, visualizar, fazer a tentativa de resgate deles. E uma carga de madeira ilegal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no interior de Rondônia. Foram apreendidos 83 metros cúbicos de madeira. As cargas, 3 cargas, vinham de Machadinho do Oeste e tinham como destino os estados do sudeste do Brasil. A Polícia Rodoviária Federal não informou as espécies apreendidas. Durante a nossa fiscalização no cotidiano, a gente realiza um certo passo a passo, na fiscalização. E uma das etapas é verificar a documentação apresentada pelo condutor. No momento que o policial identifica que é madeira, vai direcionar a sua fiscalização para a fiscalização ambiental. Nesse momento ele vai verificar se está realmente condizente o declarado com o transportado, que realmente existe na carga com o que foi informado no sistema de declaração de origem florestal, que é o documento que transporta, que é o DOF. Aí nesse momento é realizada a fiscalização. Se estiver batendo as informações presentes na carga com o informado, segue viagem. Caso não esteja condizente, esteja com alguma irregularidade, aí é feito o procedimento cabível naquele momento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, toda a madeira apreendida fica no pátio aguardando uma decisão judicial.
Mais de 24 mil pessoas estão sofrendo com a cheia do Rio Negro, em Manaus. Em Manaus, o Rio Negro atingiu o nível de 30 metros neste sábado e já havia superado a marca recorde de 2012, quando a cota do rio alcançou 29 metros e 97 centímetros. Neste sábado, a movimentação foi intensa nas ruas do centro da capital do Amazonas. Várias pessoas fazendo registros desse momento histórico. Segundo a Prefeitura de Manaus, já são quase 24 mil pessoas afetadas pela enchente deste ano em pelo menos 15 bairros espalhados por Manaus. Desde o dia 1º deste mês, a Prefeitura começou a pagar um auxílio no valor de R$ 300 para 1.315 famílias, das 3.000 famílias que haviam sido cadastradas. Em todo o estado do Amazonas, os prejuízos da cheia já afetam mais de 455 mil pessoas, segundo divulgou o governo do Amazonas. Dos 62 municípios do estado, pelo menos 58 foram afetados pelas cheias dos rios e 48 estão em situação de emergência. Juscelio Paiva para o Brasil TV. E para encerrar o Brasil TV, a gente faz uma homenagem ao Tremendão. Erasmo Carlos completa hoje 80 anos. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo... O apelido já diz tudo. Tremendão. Tremendão, né? Tremendão, Erasmo Carlos. Sem nenhum dólar furado pra furar. Cowboy brasileiro, carioca de carteirinha, o filho que muita mãe queria ter. Sou uma criança, não entendo nada. Erasmo Carlos caminhou muito para chegar aonde quis. Fui office boy, fui recepcionista de advogado, fui vendedor de artigos de senhoras, fui porteiro. O América perdeu um grande craque e não sabe. Mentira, nunca daria certo como jogador, não. Cantor, compositor, multi-instrumentista, ator, Erasmo Carlos nasceu no dia 5 de junho de 1941 na Tijuca. Desde a adolescência se apaixonou pelo rock and roll. Nos anos 1950 tocou em várias bandas e nos anos 1960, junto com Roberto Carlos, Vanderleia e uma turma da pesada, agitou o Brasil com a Jovem Guarda. Que onda, que festa de arromba. Estava selada a grande amizade. Sempre ao lado do amigo Roberto, meu irmão, camarada. Erasmo Carlos construiu um universo próprio, iluminado por centenas de belas canções. A música do Erasmo, para mim, é uma música que toca o fundo da alma da gente. Ele canta o amor como ninguém canta nesse país. Chegam os anos 1970. Erasmo Carlos se mostra plural, participa de filmes e grava discos com músicas autorais que exaltam a natureza, a liberdade e os amigos sempre. Dizem que a mulher é sexo frágil. Nos anos 1980 emplaca muitas canções de sucesso. Nos anos 1990 e 2000, Erasmo dá continuidade às composições com Roberto Carlos e faz trabalhos com a nova geração da música brasileira, gravando com Paulo Ricardo, Adriana Calcanhoto, Marisa Monte e muitos outros. Correm as décadas, chegamos aos dias de hoje. Erasmo Carlos, 80 anos. Um caminho feito de glórias, sucesso, perdas, desafios e, acima de tudo, talento, alegria e dignidade. E o Tremendão continua cada vez mais jovem, conectado com o seu tempo, ciente do seu papel como artista e cidadão. Essa máscara é uma das armas que eu tenho para combater o coronavírus. Ponho meu chapéu e saio por aí. Parabéns para esse gigante gentil, o meu, o seu, o nosso amigo Erasmo Carlos. Beijo, Erasmo! Parabéns! Aí, Erasmo, feliz aniversário, cara! Sou tremendão, tremendão, tremendão. Viva o Tremendão, né? Muita saúde para você, Erasmo Carlos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Bom domingo.